Oi, gente! Eu sou a Mayara Cristina, aluna do Instituto IFMG Betim. Eu faço técnico integrado em Química e eu sou do primeiro ano. Nessa etapa, na matéria Física, nos foi proposto um trabalho cujo título é Um olhar científico sobre as pandemias. E como falar de ciência sem primeiro falar de história, não é mesmo? Então eu vou começar explicando a história das pandemias. Enfim, eu vou começar falando para vocês o significado da palavra pandemia, que é uma palavra que a gente está falando ainda mais agora, diariamente, a gente sempre está falando essa palavra e muitas das vezes a gente não sabe o significado real dela, né? Mas a palavra pandemia significa doença infecciosa que se espalha por uma determinada região ou até mesmo pelo mundo todo. A primeira pandemia conhecida mundialmente foi a da peste bubônica, que ocorreu nos anos de 1347 e 1351. Estima-se que mais de 60% da população europeia tenha morrido por conta dessa pandemia. E com o ser humano tendo mais contato entre si, com a expansão do comércio e o contato do ser humano com os animais, sempre essas pandemias iam crescendo. O motivo, para ter a redução, mais da peste bubônica e de outras pandemias, foi porque na época que ocorreram, tinha muita falta de saneamento básico, muita falta de higiene. E com a diminuição desses fatores, as pandemias começaram a ter um menor impacto, E, claro, com o isolamento social juntamente, Então, a higiene, o saneamento básico, o isolamento social, ajudaram essas pandemias a ter um menor impacto. Agora eu vou falar para vocês as 5 maiores pandemias da história. A primeira, como eu já disse, foi a peste bubônica, a segunda, a varíola, a terceira, cólera, a quarta, gripe espanhola e a quinta, gripe suína. Todas essas 5 houveram grandes números de morte. E muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas ficaram ruins, Mas agora a gente tá sentindo, o real impacto de uma pandemia. Porque quando a gente lê, ou quando a gente só escuta a história, a gente não sabe o real impacto. Mas infelizmente agora a gente tá sentindo o impacto real de uma pandemia, Quando a gente tá passando pela pandemia do Covid-19, a gente tá sofrendo isolamento social e é muito triste, não é? Falando em isolamento social, eu vou falar para vocês a origem do termo quarentena. É um termo bíblico originado na cidade de Veneza, que tem como significado a prática de restringir a circulação de pessoas, a circulação livre entre as pessoas. Então, quarentena significa isso, significa um isolamento, distanciamento entre pessoas. Enfim, gente, esse é um pouco da história das pandemias. E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham um bom entendimento e espero que isso também abra a nossa mente, como ser humano, para o que está acontecendo hoje em dia. Olá, Jennifer, e eu também faço parte de FMG Betim, faço Química também, e agora eu vou falar um pouco da história do Covid-19, que faz parte da pandemia que a gente está vivendo nesse ano de 2020. Então, para começar dizendo, eu vou falar que o coronavírus, mais conhecido como no ramo da ciência como Covid-19, ele pertence, a uma família de vírus já conhecida há muito tempo que são, capazes de infectar tanto humanos quanto animais. Já, o SARS-CoV-2, como conhecido coronavírus também, ele é um sequenciamento que a gente já conhece agora, mas que antes não tinha conhecimento porque ele sofreu uma mutação. Ou seja, ele não afetava humanos antes, eles pertenciam somente aos morcegos, Eles acometiam somente aos morcegos e graças a um fenômeno caracterizado como transbordamento zoonótico, esse vírus passou a infectar também humanos, gerando esses sintomas que a gente conhece já e fazendo com que gerasse um novo coronavírus, que é o que nos infecta. Então, gente, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as pesquisas científicas que ocorrem sobre o Covid-19 aqui no Brasil e no mundo. Mas primeiro eu quero falar um pouco sobre as pesquisas científicas aqui no Brasil. Enfim, é algo muito crítico de se falar, Porque as pesquisas científicas aqui no Brasil são muito desvalorizadas, sabe? E a gente tem uma grande capacidade, entendeu? A gente tem uma grande
capacidade de cientistas incríveis aqui no Brasil. E a gente pode perceber isso quando a gente olha e vê que mais de 90% dos artigos publicados são de pessoas, estudantes de universidades públicas. Que a gente pode ver que as universidades que lideram assim, as pesquisas brasileiras são a SPE, a UFMG e a Unicamp. Né? Mas infelizmente no Brasil a gente tem uma desvalorização das pesquisas, dos pesquisadores. Sabe, a gente tem falta disso. É muito economicamente. Né? O Brasil não investe em pesquisa, o Brasil não investe na ciência, o Brasil não investe na educação. E isso é uma realidade muito triste. No Brasil, atualmente, são realizados 400 estudos, né, em relação ao combate do coronavírus. A Conep é a principal responsável, né, pela autorização dessas pesquisas em seres humanos. E a Conep também é responsável pela biologia computacional e inteligência artificial, que estuda as moléculas, né, que são preparadas para combater o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde reconhece 163 vacinas em andamento. A maioria está na fase pré-clínica, mas eles reconhecem 23 dessas vacinas que já estão em fase avançada, né, para chegar ao real teste em humanos. Existem 6 dessas vacinas que estão mais próximas, né, de chegar à aplicação real, e são 3 realizadas na China, uma no Reino Unido, uma nos Estados Unidos e uma na Rússia. Os países com a maior produção de artigos sobre esse assunto são a China, com 108 artigos, os Estados Unidos, com 627 e o Reino Unido, com 297. O Brasil atualmente produziu 33 artigos sobre o assunto. E como eu já havia mencionado, o coronavírus ele é uma mutação. Logo, se ele sofreu mutação, a sua família também. Então, ele já pertencia a uma família, essa família é denominada Coronaviridae, que tem como principal, né, material genético o RNA, que a gente também tem. Só que esse RNA é muito importante na estrutura dele, e por isso que até hoje a gente não conseguiu desenvolver uma vacina. E essa família, o Coronaviridae, eles são responsáveis por causar leves doenças respiratórias. No entanto, né, o novo Covid, o SARS, que é o que nos ataca, ele se trata de uma cepa dessa família, ou seja, as doenças que ele causa são mais fortes. As doenças não. Quando o vírus está no seu corpo, ele tem um papel que ele vai ter mais força, em tese, né? Tirando pessoas assintomáticas. Além disso, o vírus ele é transmitido não pelo ar. Já temos, né, comprovações de que em ambientes fechados e úmidos tem essa capacidade da água meio que manter ele, né, a umidade manter ele no ar, mas num ambiente aberto e arejado, ele só vai ser transmitido pelo contato ou pelo espirro. Logo, a gente tem que usar máscaras para que crie uma barreira de proteção e, né, deixe de infectar a pessoa. Sendo que com as 2 pessoas usando máscaras, ou seja, 2 indivíduos próximos relativamente usando máscara, faz com que as chances de, né, um deles pegarem o vírus caia até para 2%. As redes sociais são muito importantes também. Uma vez que é a forma de comunicação, de passar informação que a gente tem, né? A principal forma. Então, para que, igual eu falei aqui agora, de alguns cuidados que devemos ter, a gente precisa dessa mídia sempre enfatizando isto. Porque o Covid-19, hoje no Brasil, a gente tem mais de 110 mil mortes. Então, isso é uma coisa muito impactante. Então, logo, a mídia social, ela tem o poder, né, e a eficácia de passar para essas pessoas gráficos que informam, né, curvas, gráficos que informam o aumento de casos em cada país, para que possa conscientizar as pessoas. Então isso é muito importante, tanto para informar as pessoas sobre o vírus, tanto para dar precauções. E como se trata de um momento muito delicado, onde não temos vacinas, não temos ainda um tratamento eficaz, é muito importante essas mídias sociais também influenciar as pessoas a sempre buscarem um médico, porque visto que não tem nenhum tratamento, as pessoas sempre buscam, né, algum remédio e fazendo com que às vezes possa agravar a situação. Então a mídia social ela tem um poder fundamental
momento, né, nesse primeiro momento que a gente está vivendo, onde a gente não sabe quando que irá ter, né, uma vacina, e já está com um número elevadíssimo de mortes. Então, é muito bom e as pessoas também devem sempre buscar. E agora eu queria falar um pouco sobre as conclusões, perspectivas e alertar vocês também sobre tudo, sobre nessa etapa que estamos vivendo. Então, vou começar falando sobre o início desse vídeo, onde a gente fala sobre as histórias. As histórias de quê? Histórias de quê? Histórias de pandemias. Então, nenhuma delas foram fáceis. Histórias de vidas. Várias vidas se perderam e são momentos delicados. Então, devemos, a partir de tudo que foi tratado, devemos sim considerar todas as mídias sociais, devemos sim considerar todas, né, as informações possíveis, os cuidados, precauções e pesquisar sempre em fontes confiáveis. Tomar as precauções sempre e ter empatia pelo próximo, porque a gente não sabe o que o outro está passando, não é mesmo? Então, é isso. O que eu tomo de tudo que eu pesquisei e de tudo que tentei passar para vocês de uma forma simples e clara é que estamos sendo um momento delicado, então vamos procurar nos informar mais, vamos buscar pensar no outro, vamos buscar nos precaver e é isso, vamos buscar ter ciência do que estamos fazendo, não dissipar coisas erradas, não passar informações para o outro que não são verídicas. E caso vocês duvidem de alguma coisa, acham que o que está sendo falado aqui seja incoerente, as referências estão aqui na descrição. É só conferir, jogar no Google. E é isso, muito obrigada por assistir. E beijo para o meu professor Frederico Vasconcelos. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pelo menos absorvido algo, né, dessa explicação e tenha aberto um pouco o entendimento de vocês sobre em relação às pesquisas que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo.